Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Spanglish. Spanglish, na verdade, agora com ênfase em inglês. Hoje teremos a nossa penúltima aula, aula 17. Peço perdão pela minha voz, caso vocês notem aí, estou com a garganta um pouquinho inflamada. Mas hoje vamos ter um assunto muito interessante. É um assunto que envolve duas situações. Vamos falar de idioms and slangs. Você sabe o que significa cada uma dessas palavras? Vamos entender já já? Let's go! Vamos lá, Spanglish comigo, Patrícia Recher, e, como eu falei para vocês, vamos falar sobre idioms and slangs. Nada mais é que duas coisas que vocês usam bastante na nossa língua materna, no português, e com certeza é de grande importância, tá? Inclusive para o Enem, porque tem questões que cobram, que mexem com essas duas situações aqui. E nada mais é que expressões idiomáticas, apesar de que você olha essa palavra, a gente comentou na nossa aula de falsos cognatos, essa palavra aqui parece muito idioma, mas não é idioma, é um falso cognato, e sim expressão idiomática. Tudo bem que não temos a palavra expressão aí, mas temos a palavra que a gente usa com expressão para falar expressão idiomática, vocês já vão ver. E a palavra slang, que está no plural, assim como a palavra idioms está no plural, significa gírias. Então, todas essas duas situaçõezinhas aqui são usadas de forma bem informal, principalmente esta última aqui, que são as gírias. Todo mundo sabe que essas duas situações você não vai usar em situações formais, principalmente as gírias. E olha só, o que é um idiom? Que não tem nada a ver com o idioma, tá? Então, an idiom is a group of words, or in other words, a phrase that has a meaning different from the literal meaning of the words in it. Tradução. O que significa uma expressão idiomática, que também é conhecido como aqui está dizendo, ó, idiomatic expressions, que são expressões idiomáticas. Então, as expressões idiomáticas é um grupo de palavras, ou em outras palavras, uma frase que tem um significado diferente do significado literal, ou seja, você nunca vai traduzir ao pé da letra uma expressão idiomática. Ela sempre vai estar no sentido conotativo da situação e não no denotativo, sempre no conotativo. Afinal de contas, você mesmo está acostumado com expressões idiomáticas aqui, que também são conhecidas como expressão populares, idiomatismos. Você está acostumado com expressão idiomática aqui na sua língua materna. Quando a gente fala que algo volta aqui para mim, na câmera. Quando a gente fala que algo é fácil pra caramba, que algo é muito, muito fácil, a gente costuma usar uma expressão idiomática muito conhecida, que é aquela coisa do é mamão com açúcar. Então, tu não vai traduzir isso ao pé da letra, no caso do português para o inglês, e você também não vai pegar esse sentido ao pé da letra, não é exatamente um mamão e um açúcar, e aí as coisas ficam fáceis. Então, não é desse jeito, e cada expressão idiomática tem sua história, tem o porquê, cada país, cada língua vai ter sua história em cada expressão idiomática, e outras você acaba nem achando a real história de como aquela expressão idiomática surgiu na história da língua de um país, certo? Bora lá para a tela de novo? Então, olha só. O que mais temos informações sobre os idioms? Então, a língua inglesa tem algumas pegadinhas, e para quem não a fala como língua materna, como nós aqui do Brasil com S, dentre elas estão as expressões idiomáticas, idioms, que são figuras de linguagem onde um termo ou uma frase assume um significado diferente do que as palavras teriam isoladamente. Como eu acabei de falar para vocês, você não vai traduzir ao pé da letra. Então, elas normalmente são usadas em momentos mais informais, certo? Trazendo ironia ou impacto para uma fala e precisam de um contexto para fazer sentido. Então, às vezes, a escolha de uma expressão idiomática é justamente porque a ironia naquela frase vai ser maior,
o impacto para alguma situação também vai ser maior e esse contexto onde ela é inserida precisa existir para poder ter algum sentido. Então, as expressões idiomáticas, elas estão o tempo inteiro no nosso cotidiano, mas em inglês talvez você não conheça alguns. Creio eu que eu trouxe aqui para vocês 21 expressões idiomáticas, de 21 a 22 expressões idiomáticas, além de algumas poucas gírias, porque eu quis focar mais nas expressões idiomáticas. Então, temos aí, presta bastante atenção na primeira. Olha só. Tudo que tiver desta cor aqui é a minha expressão idiomática. Tudo que tiver de preto já não faz parte da minha expressão idiomática, faz parte da frase que eu coloquei. Certo? Então vamos lá. Na primeira, olha só. Cooking is a piece of cake. Cooking is a piece of cake. Or easy peasy. Então temos duas expressões idiomáticas aí. Piece of cake e easy peasy, que é justamente o que eu falei ali na frente da câmera para vocês, que é a questão do mamão com açúcar, né? O tal do mamão com açúcar, que também é uma das formas de a gente falar que algo é fácil em português. A gente também tem uma outra expressão, que é aquela expressão que a gente diz assim, isso é como, volta aqui para mim, isso é como roubar doce, pirulito de uma criança, ou seja, demonstrando aí a facilidade da situação. Eu não sei de onde surgiu essa expressão, não sei se é porque é fácil pegar um doce de uma criança exatamente, eu não conheço muito bem a história, mas a gente sabe pelo uso, pelo cotidiano, né? As pessoas comentam, a gente vai observando e lembrando que as expressões idiomáticas elas variam, né? De estado para estado, de região para região, de cidade para cidade. E as expressões idiomáticas elas têm aí um tempo de vida, um lifetime, ela tem um tempo de vida aí muito maior do que uma gíria, geralmente. Então, vamos lá para a tela de novo. Temos aí essa questão do piece of cake or easy peasy, que é a questão do mamão com açúcar, algo que é muito fácil de fazer. Então, olha só, nessa frase, cooking is a piece of cake. Então, cozinhar é muito fácil. Ou então, cooking is easy peasy, ou seja, cozinhar é muito fácil. Segunda expressão idiomática, nós temos essa aqui. Don't cry over spilled milk. Essa expressão significa que você não deve se preocupar com algo que já aconteceu e não pode ser mudado. Na tradução ao pé da letra desta situação aqui, inclusive desta aqui que eu não falei, piece of cake é o quê? Pedaço de bolo, acredito que eu não falei. Desta situação aqui, don't cry over spilled milk, é não chorar pelo leite derramado, exatamente ao pé da letra seria essa expressão. E a gente tem essa questão no inglês também muito igual, né? Inclusive a mesma tradução, que não adianta chorar pelo leite derramado, não é que exatamente o leite foi lá e se derramou, acabou o leite. Não, é que é algo já aconteceu, não tem como a gente mudar, né? Difícil. Mas olha só, I can't believe I missed the bus. Não acredito que eu perdi o ônibus. Well, there's no use on crying over spilled milk. I'll just wait for the next one. Então ele fala aqui, bem, não tem, né? Não adianta, there's no use, não adianta o quê? Chorar pelo leite derramado. Eu irei esperar o próximo. Essa é uma situação aí onde você pode empregar essa expressão idiomática. Então, como é que você faz para entender as expressões idiomáticas? É só observar aqui nas minhas aulas? Nessa minha aula, por exemplo, você já vai sair entendedor das expressões, das idioms em inglês? Claro que não. Aqui a gente tem o quê? A gente vai te mostrar algumas, e aí você anota aí, se você quiser colocar isso em prática na sua vida, falando, por que não sozinho, começar a colocar uma expressão em inglês para que você possa memorizar, e muito mais do que memorizar, tentar colocar isso de uma forma mais... eu até esqueci a palavra agora, mas que saia dessa questão só da memorização, mas que você consiga compreender e lembrar que aquilo significa o que realmente significa, tá? Porque uma coisa é memorizar, outra coisa é você realmente entender. Então, olha só esse próximo. I know this song by heart. I know this song by heart. Essa expressão idiomática by heart
ela equivale ao nosso saber de cor e salteado. Eu diria também que eu posso só falar... É engraçado que a canetinha não tá pegando aqui, eu tô passando, não tá pegando. Engraçado que eu posso só falar saber de cor. E esse cor, salvo me engano, vem do latim de coração. E o by heart. Heart é coração. Então, quando você sabe... Quando tu tens um entendimento perfeito sobre algo, sabe daquilo perfeitamente, então como se você conhecesse pelo coração, mas na verdade é a parte do cérebro lá que faz você ter esse conhecimento, mas a gente usa essa situação do coração para isso. Então, I know this song by heart. Eu conheço essa música de cor e salteado. Na próxima, you're pulling my leg. Então, a expressão pulling my leg, se eu for traduzir ao pé da letra, seria puxando a minha perna. Puxando a minha perna, mas no sentido conotativo, isso é no denotativo, no conotativo, já seria quando outra pessoa está fazendo uma brincadeira ou uma piada com você. E aí sim é o tal do tá me tirando, tá me zoando, né? Tá fazendo pouco da minha cara. Temos várias expressões para essa situação em português, assim como no inglês, tá? Eu tô trazendo essa aqui para você do pulling my leg, mas também temos outras expressões para também usar nesse contexto, por exemplo, messing around, né? Zoando comigo, mas eu quis trazer esse do pulling my leg. Então, é isso, tu tá me tirando. E na próxima, temos aí outra frase, aliás, a frase, na verdade, perdão, do pulling my leg. Are you serious about winning the lottery or are you just pulling my leg? Então, uma pergunta. Are you serious about winning the lottery or are you just pulling my leg? Então, você tá falando sério sobre ganhar na loteria ou você tá só zoando comigo, apenas zoando comigo, me fazendo de bobo? Né? Você coloca aí a tradução que você consegue tirar o entendimento mesmo, o real significado dessa expressão idiomática, que é zoar, tirar alguém, fazer alguém de bobo. E na próxima, temos a expressão idiomática feeling blue. Feeling blue, que na tradução ao pé da letra seria se sentindo azul. É estranho, porque ninguém se sente azul, ninguém exatamente está azul. Mas essa expressão significa estar triste e a explicação dela vem lá de um estilo musical chamado jazz. E no blues, salvo me engano, exatamente no blues, tem uma história aí de sofrimento que envolve os escravos, enfim, uma história por trás disso que trouxe essa expressão blue com o sentido de tristeza, de alguém estar para baixo, triste, enfim, todas as palavras que eu agora me perdi aqui nas palavras que eu queria os sinônimos para triste e acabei não lembrando. Então, quando você está se sentindo bem para baixo, vou colocar para baixo que também é uma expressão idiomática. Então, I'm feeling blue, essa expressão significa estar triste. Under the weather não é como feeling blue, tá? Porque já é quando você se sente mal, doente ou cansado. Under the weather. Under the weather. Que numa tradução ao pé da letra seria debaixo da weather, do tempo. Mas não faz o menor sentido. Então você não pode traduzir ao pé da letra. Então veja bem nessa frase aqui. She's feeling a little bit under the weather. Então ela está se sentindo um pouco mal, doente ou cansado, dependendo do contexto. Vamos ver qual é o contexto. So she won't come to the party. Então ela não vem para a festa. Então, dependendo do contexto, pode ser mal, doente ou cansado. Existe uma diferença entre os três? Existe. Principalmente entre o cansado. Quem está cansado não exatamente está doente, mas pode estar mal. Quem está doente não exatamente está cansado, mas pode estar. Então, vai depender do contexto. Under the weather, nessa situação, e não exatamente está triste. Então, a diferença entre os dois é bem grande. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Esse aqui, cup of tea. Cup of tea, que se eu for traduzir ao pé da letra, seria copo de chá, né? Uma xícara de chá, melhor dizendo. Então, cup of tea
Não é xícara de chá aqui. Aqui a gente vai falar sobre para apontar, tá apontar aqui, mas é apontar preferências ou gostos. O tal do é ou não é minha praia. Isso é minha praia, isso não é minha praia. Isso você pode usar com filmes, com estilos musicais, né, gêneros musicais, com estilos de preferências de qualquer situação, você pode usar essa expressão idiomática cup of tea. Então, quando eu falo sertanejo is not my cup of tea, eu quero dizer que esse estilo musical não é a minha praia, certo? Muito bem. Temos esse aqui, costs an arm and a leg. Costs an arm and a leg. Ou apenas cost an arm and a leg sem esse S. Então é o tal do custa os olhos da cara, ou seja, algo que é caro demais. Essa expressão idiomática vai falar sobre isso, porque se eu fosse traduzir ao pé da letra, custa um braço e uma perna. É isso que quer dizer. A gente no português usa apenas os olhos da cara. No inglês eles colocam o braço e a perna de uma vez. Então, the new smartphone, quase que eu coloco um R aqui no meio. The new smartphone costs an arm and a leg. I can't afford it. Ou seja, o novo celular, que smartphone é um celular, smartphone, custa aí o quê? Os olhos da cara. Eu não vou colocar custa o braço e a perna, porque aqui a gente não usa essa expressão. Pra gente não vai fazer muito sentido falar o braço e a perna e sim os olhos da cara. Então, eu não posso pagar por isso. Muito bem? Então, vamos lá. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Que significa o quê? Deixar o gato fora da sacola, da mochila, dependendo. Então, essa expressão, ela significa revelar acidentalmente um segredo ou uma informação que deveriam ser mantidos em segredo. Então, a pessoa vai lá e acaba falando o que não deveria falar, o tal do botar a boca no trombone, mas quando eu falo essa expressão botar a boca do trombone, fica parecendo até que eu fiz de propósito, a pessoa fez de propósito. Eu vou lá e falar mesmo. Às vezes, de uma forma, isso acontece acidentalmente, tá? Então, mas é o tal do botar a boca no trombone. Então, Anna accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. Então, a Ana acidentalmente o quê? Colocou a boca no trombone, falou demais sobre a festa surpresa. Muito bem? Na próxima, to play by ear. To play by ear. Ou seja, é o nosso famoso, o tal do improvisar, deixar rolar. Improvisar não é exatamente uma expressão idiomática, deixar rolar sim. Então, ó, decidir como lidar com alguma situação à medida que as coisas vão acontecendo. Então, to play by ear. Então, ear, para quem não sabe, é ouvido. Então, tocar pelo ouvido seria uma tradução ao pé da letra, mas não é assim que a gente traduz, né? Então, olha só essa frase. Sorry, I wasn't ready for this meeting. I will just play it by ear. Ou seja, desculpa, eu não estava preparado para essa reunião. Eu vou apenas improvisar, né? Eu vou apenas improvisar. Então, a pessoa não estava preparada para a reunião, não trouxe nenhum tipo de material, ela vai lá e improvisa. Na segunda, I met you just a week ago. Let's play it by ear. Olha só, eu te conheci apenas uma semana atrás. Vamos deixar rolar. Então, a pessoa quando fala let's play it by ear, vamos deixar rolar. Muito bem? Nesse sentido aqui, tá vendo? Dois sentidos diferentes para essa mesma expressão idiomática. E aí, olha só, e como é que eu vou saber seria interessante falar improvisar ou deixar rolar? Dependendo do contexto. Tudo vai depender do contexto. Então, temos esse aqui, it's a no-brainer, que é o tal do é óbvio, it's a no-brainer, é como se você não precisasse usar o cérebro, porque cérebro em inglês é brain, termina aqui no N, brain. Então, olha só, choosing the best option is a no-brainer in this situation. Escolher a melhor opção é o quê? É óbvio nessa situação. No-brainer. Então, aqui eu tenho uma partícula que nega, né, o no.
Temos a palavra brain, que até o N é o cérebro, mas quando ele vem numa frase, a gente pode traduzir com essa questão do é óbvio, sem precisar colocar esse no como não, tá? Então, escolher a melhor opção, choose the best option. É óbvio nesta situation, nessa situação. Então, para a próxima. Call it a day. Call it a day, ou seja, o tal do dar o dia por encerrado. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, não daria certo. Call, que no caso pode ser ligar, chamar. Dia, day, aqui eu tenho um objeto, o it, e o a é o meu artigo definido. Então a tradução ao pé da letra fica até confusa, e claro, não tem nada a ver com tradução ao pé da letra. Conotativo, dar o dia por encerrado. Ou seja, we've been working on this project for hours. Let's call it a day and continue tomorrow. We've been working on this project for hours. Nós estamos trabalhando neste projeto por horas. Let's call it a day, ou seja, vamos dar por encerrado o dia, vamos encerrar e continue tomorrow, e continuar amanhã. Muito bem? Para a próxima, face the music. Face the music, se eu for traduzir ao pé da letra, seria encarar a música. Encarar a música. Só que, claro que você não vai encarar a música, que quer dizer o quê? Encarar o problema ou assumir a responsabilidade por suas ações e aceitar as devidas consequências. Olha só. He knew he had to face the music and apologize for his mistake. He knew he had to face the music and apologize for his mistake. Ou seja, ele sabia que ele tinha que o quê? Encarar o problema e apologize, o que é isso? Se desculpar pelo erro dele. Muito bem? How come? How come é usado nas situações que dizemos. Como assim? Como é que pode? Como pode uma coisa dessas? Então, algumas expressões idiomáticas, elas podem ser usadas somente elas mesmas, sem mais nenhum tipo de outra frase com sujeito, com verbo, para ter mais sentido. Esse how come, por exemplo, é uma delas. Eu não sei se a gente já falou de outras que podem ser usadas também sozinhas. Não voltarei, mas how come é uma delas. Eu coloquei aqui ela numa frase, mas ela também pode ser usada sozinha. How come? Ou seja, como assim? Como é que pode? Como pode uma coisa dessas? Mas numa frase também, ó. How come you didn't call her? Como assim você não ligou para ela? How come? Como assim you didn't call her? Você não ligou para ela. Então, é isso. Claro que ao pé da letra, a tradução não seria essa história do como assim e do como é que pode, né? Muito bem? Próxima. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Então, esta expressão idiomática já chama atenção pela palavra blue moon, porque não existe lua azul. Bem, pelo menos aqui onde eu tô não tem lua azul. Então, quando eu uso essa questão do once, que tem a ver com frequência, que é uma vez em lua azul, significa algo que não ocorre sempre, o que ocorre de vez em quando, o nosso famoso de vez em nunca, ou uma vez em nunca. Então, olha essa frase. He cleans his room once in a blue moon. Ou seja, ele limpa o quarto dele de vez em nunca. Então, a história dessa expressão idiomática tem a ver com o fato de que você não tem lua azul, e aí você faz essa ponte, né, para que é algo que não acontece quase nunca, né? Praticamente nunca. Então, olha só. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. É outra expressão idiomática. Temos o tal do não fazer rodeios, você não ficar rodeando para chegar a uma situação. Aqui tem uma história de mais ou menos assim, sobre esse don't beat around the bush. Lembro da história dos cachorrinhos, dos dogs. Olha aqui pra mim. Que iam para as moitas, né, o bush, para as moitas fazer xixi. Só que antes de eles fazerem o xixi deles, ficavam lá rodando até achar o melhor lugar para fazer xixi. Acho que até agora, até hoje, né, todos os cachorros fazem isso. Demoram ali, ficar rodando,
até achar o local. Então, essa expressão veio dessa ideia. Let's go, vamos voltar lá para a tela? Olha só, então, don't beat around the bush, o tal do não fazer rodeios, não demorar para chegar em alguma situação. Então, please, don't beat around the bush, just tell me what's on your mind. Por favor, não faça rodeios, don't beat around the bush. Só me diga o que está na sua mente. Interessante vocês saberem que expressões idiomáticas é uma forma, só relembrando, de você, uma forma informal, certo? De você impactar na sua frase um jeito de falar que você teria como falar de uma forma mais denotativa, de uma forma extremamente denotativa, na verdade, com a tradução ao pé da letra, mas a gente usa essas expressões idiomáticas justamente para impactar, para causar humor, para deixar a informação mais informal, mais natural. Então, lembra disso. Mas tem outras formas de você falar, fazer rodeios, por exemplo, de vez em nunca, sem usar expressões idiomáticas, tudo bem? Então, vamos lá. Give it a shot. Give it a shot. Ou seja, give it a shot. Quando você, outra pessoa, for fazer algo pela primeira vez, sem ter muita certeza se vai dar certo. Não sei porque minha canetinha não está funcionando em algumas partes aqui. Sem ter muita certeza se vai dar certo. É o tal do tentar a sorte, ou dar uma chance para tal coisa. Então, give it a shot. Na frase, I'm not sure if I can do it. Não tenho certeza se eu posso fazer isso. But I will give it a shot. I will give it a shot. Mas eu vou o quê? Tentar a sorte. Ou dar uma chance. É isso. Give it a shot. Muito bem? Na tradução, ao pé da letra, seria nada a ver com nada, então nem vale a pena traduzir. E sim, lembrando que o sentido é conotativo. Vamos para a próxima. Acredito que seja a última lista de... já ia falar phrasal verbs. Não, já foi a aula passada. A última lista de idiomas para vocês. Vamos lá. Pull yourself together. Essa eu gosto muito, porque essa é para mim. Pull yourself together. Quando queremos dizer para alguém se acalmar ou se controlar, especialmente depois de uma situação em que ela ficou muito alterada emotionally, ou seja, emocionalmente. I know it was a shock. Eu sei que foi um choque, but you need to pull yourself together. Engraçado mal de dizer, né? Yourself pode ser substituído por qualquer outro, tá? Termo aqui pode ser herself, que vai falar dela, pode ser himself, que vai falar dele, e tá, foi mal. Pode ser qualquer outro, tá? Esse yourself é quando você está falando sobre o quê? De você, aliás, perdão, quando você fala para alguém, primeira pessoa falando para a segunda pessoa do singular ou do plural, né? Porque os dois vão usar o mesmo tipo de palavrinha por causa do you, yourself, muito bem? Então, put yourself together, essa questão do quê? Se recomponha, né? Se recomponha. Eu não coloquei o tal do se recomponha, mas essa questão do se recomponha é você se colocar de volta, porque quando você tem uma espécie de breakdown, quando você começa a ficar numa situação onde você está ruim emocionalmente, vamos supor que como partes do seu cérebro fossem todas dilaceradas, né, em pedacinhos, e você tem que ir lá e juntar cada parte delas e colocar elas de volta. Então seria mais ou menos nessa ideia. Então olha só, the last straw ou the final straw, que pode ser também a mesma ideia, é o tal do a gota d'água ou fim da picada. Esse o fim da picada eu sempre achei interessante. Como assim, o fim da picada? Com essa ideia de, só o que me faltava, né? Nesse sentido, né? Algo que ninguém queria, ninguém esperava, mas acontece ou aconteceu, mas é algo que já deu, já não dá mais para continuar. Nesse sentido, então, mas eu sempre achei engraçado no português a gente usar esse o fim da picada, né? Não sei de onde surgiu essa expressão o fim da picada. Então, é isso. The last straw was when he tried to sneak away from home on a fake passport, flying to Tokyo to visit Disneyland. Então, assim,
the last straw, ou seja, a gota d'água, né? O fim da picada. Porque às vezes tem uma pequena nuance aí entre gota d'água e fim da picada, para mim. Mas a gota d'água, o fim da picada, eu colocaria aqui mais como o fim da picada. Foi quando ele tentou sair de casa, né, escapar de casa com um passaporte falso, fake passport, voando de Tóquio para visitar a Disney. O bichinho queria muito para Disney, né, pelo visto. Na próxima e a última expressão idiomática, to make matters worse. To make matters worse, tá? O que é isso? O tal do piorar as coisas, deixar as coisas piores do que elas já estão. To make matters worse. Então, you getting involved is only make matters worse. Então, quando você vê essa expressão make matters worse, a palavra worse já te dá uma dica, porque a palavra worse é piorar, né? O pior, no caso. Pior, pior. Então, ela já te dá essa ideia. Então, já com essa palavrinha você não vai esquecer, faz essa ligação aí. Então, é deixar as coisas piores. Então, ele diz aqui, você se envolvendo na situação, pelo visto, só deixa as coisas piores do que elas já estão. É isso que significa. Muito bem? Percebo que as expressões idiomáticas que eu comentei com vocês, elas apresentam mais de uma palavra. A grande maioria apresenta mais de uma palavra. Já as slangs, elas equivalem às nossas gírias. Slangs é isso, gírias. Muito bem? Lembrando que está aqui no plural, slangs. E elas são fenômenos linguísticos utilizados em um contexto informal. São criadas no intuito de substituir termos formais da língua. Slang sempre vai ser informal, completamente informal. Ou seja, não podem ser interpretadas de maneira literal, e sim em seu sentido conotativo, figurado, da mesma forma que as expressões idiomáticas. Eu já tenho aí o meu primeiro slang, e diferentemente das expressões idiomáticas, tá, gente? As gírias, elas duram menos tempo. Elas têm essa questão de durar menos tempo por conta da movimentação, né? Jovens vão indo, porque os jovens são as pessoas que mais usam as gírias. Expressões idiomáticas não existe exatamente uma idade, mas as gírias geralmente são mais do público jovem. Então, jovens vão indo, jovens vão surgindo, anos vão passando, histórias vão vindo, e aí as gírias vão se renovando e algumas vão ficando de fora. Tanto é que tem gírias que as pessoas não usam mais e tem gírias que as pessoas têm vergonha de usar por justamente serem bem antigas. Temos isso aí, ó. That's my squad or crew, ou seja, é a minha galera. Você pode usar as expressões, não, as gírias, né? Pode ser também gírias, squad ou crew, com essa ideia de galera, amigos, pessoas que você anda. E vamos lá para algumas slangs que eu trouxe aqui para vocês. Somente algumas, não trouxe muitas, porque hoje eu quis trazer mais as expressões idiomáticas. Primeiro, começando com o TGIF, que ele é usado assim, TGIF, mas ele tem uma tradução, né, letra por letra. Tem, na verdade, uma frase, letra por letra, que é o Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Engraçado, essa TV acho que não gosta de mim. Ó, Thank God it's Friday. Mas você entendeu, né? TGIF, o TGIF, que é o famoso esperado semanalmente hashtag sextou, né? Pra gente, sextou, não sei quando esse sextou surgiu. Eu lembro que não existia sempre essa história do sextou aqui no Brasil com S, mas essa história do TGIF, ela já existe lá há muito tempo. Inclusive tem restaurantes que se chamam, tem um restaurante famoso que se chama TGIF, ou seja, graças a Deus, é sexta-feira. É isso que significa. A solid significa um favor, ou seja, favor, um favor, né? Você pedir um favor para alguém, ó, can you do me a solid? Ao invés de você falar, can you do me a favor? Claro que um adulto ali num contexto formal, ele não vai falar, can you do me a solid? Não, porque isso aí
é um contexto bem informal e até não usado muito por pessoas de certa idade. Não porque as pessoas de certa idade não podem usar uma gíria, não é por isso, mas é porque ela está inserida em contextos mais formais do que um adolescente está inserido, uma pessoa jovem de 20 e poucos, né, no início dos seus 20 e poucos, está inserido. Então, é muito raro ver um adulto dos seus 45 anos, por exemplo, falando no trabalho, "Can you do me a solid?" É bem difícil, mas não é impossível. Gig. Gig significa que tá trabalho, tá trampo, mas na verdade gig é mais essa questão aí desses trabalhos informais, esses tipos de trabalho, como por exemplo, que você não tem exatamente aí uma questão de carteira assinada, sabe? Aquelas pessoas que tocam na noite, tocam em um barzinho, tocam em outra, e aí não tem exatamente um tipo de... Me fugiu a palavra. Então, é nesse sentido o gig, né? Uma pessoa que está trabalhando ali, fazendo até a questão do Uber. A questão do Uber também seria uma espécie de gig, não só como Uber, mas como pessoas que trabalham, por exemplo, no iFood. É uma espécie de gig, tá? Então, Bob has a gig now. He's working as a waiter on a restaurant. Ou seja, ele trabalha como... o nome da questão lá de garçom no restaurante. Então, ele tem aí um trabalho, um trampo, mas ele pode trabalhar lá de forma informal, ou seja, né, vai alguns dias, mas não tem exatamente uma carteira assinada, me esqueci, toda vez que eu quero falar a palavra eu esqueço, mas vinculado a essa questão de carteira assinada. Muito bem? Então, a gente chama de gig. On fleek. On fleek é algo que está perfeito ou impecável. Veja bem, your makeup is on fleek today. Sua maquiagem está impecável, está perfeita, on fleek. Muito bem? Lembrando que eu não traduzo ao pé da letra, também de uma forma conotativa. Bae, que na tradução vai ser amor, namorado, namorada, e na verdade bae é before anyone else, ou seja, antes de qualquer outra pessoa, que é a pessoa que você está, no caso, amorosamente falando, tal do bae. You bet. You bet é outra forma de dizer certamente ou enfatizar uma statement, uma declaração. You bet, ou seja, go get some water, please. Me pegue um pouco de água, por favor. E a pessoa fala, pode apostar, ou seja, certamente. Ou seja, vai acontecer mesmo. A pessoa vai lá e vai fazer. You bet. Chill. Chill vai significar relaxar, descontrair. Relaxa, descontrai aí, então let's just chill tonight. Ou seja, vamos só relaxar ou descontrair hoje à noite. Dope. Dope, que pode parecer a princípio uma palavra que tem um sentido negativo, mas dope na verdade é legal, é incrível, é algo bom, tem um significado bom. Então, that new song is dope. Aquela nova música é incrível, é legal, é massa. Dead, que tem a mesma situação que no português. Quando alguém te conta um caso inacreditável, você responde, tô morta. Ou seja, não acredito, né? Que isso? Você tá muito sem acreditar. Então, você fala morta. E a mesma coisa em inglês, dead. Got it, got it. Eu tô tentando colocar canetinha, gente, mas não tô conseguindo, não sei porquê. Got it, agora foi. Eu entendi, ou pode deixar comigo. Nesses dois significados, tanto de entender, alguém te fala alguma coisa e você fala got it, ou seja, entendi. Ou então, essa ideia de pode deixar comigo, ou seja, entendi e vou fazer o que você está falando, vou fazer como você está falando, nesse sentido de pode deixar comigo. Hang in there. Hang there tem essa situação de aguentar firme, aguenta aí, hang in there. Hang in there, nesse sentido de algo pode não estar bom, mas você fica firme, aguenta aí. Lit é irado, que está na moda, é tendência, algo que literalmente está pegando fogo. Mentira, literalmente não, mas é como se estivesse pegando fogo, algo irado. Então, lit, que tem essa ideia, né, de fogo. Mind-blowing, mind-blowing é algo que é surpreendentemente incrível, né, que meio que explode a sua mente.
Mas não literalmente, claro, algo que é surpreendentemente incrível. I went to watch the new Avatar film last night. Eu fui assistir o novo filme do Avatar noite passada. It was mind-blowing, ou seja, foi no caso aí, você pode colocar a tradução de foi incrível, foi fantástico, mas sempre com esse sentido de algo que deixou sua mente assim, entendeu? Sua mente ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Muito, muito, muito louco. Então você, mind-blowing something, você achou algo extremamente surpreendente. E temos aqui, ó, presta atenção, para finalizar, as internet slangs. As internet slangs, que são as gírias de internet. Eu trouxe 4 para vocês apenas, porque essas aqui realmente elas estão mais na internet, mas isso não significa que elas não possam cair numa prova do Enem. Vai ter um texto lá sobre a internet, aparece todas essas gírias aqui. Interessante você saber. Então, BRB. BRB vai significar be right back. E eu uso muito isso nas minhas aulas, mas eu falo be right back, não BRB, porque eu não estou na internet digitando, se bem que tem pessoas que usam isso até fora da internet, o BRB, e tá tudo bem, né? A comunicação para ser rápida e prática, por que não? O que significa isso? Voltarei em breve, é isso. Usado para indicar que você estará de volta em breve, BRB. As and age vai ser essa questão do shaking my head. Shaking my head. Cada letra significa essas palavras. Significa sacudindo minha cabeça, ou seja, estou sacudindo minha cabeça com um tom de desaprovação. Então indica aí desaprovação de algo. LOL, muito conhecido, que é a história lá da risada bem alta, né? Que é laughing out loud, que significa rindo alto, usado para indicar uma risada virtual ou dizer que algo é muito engraçado. Laughing out loud. Loud vai ser, né, essa questão do alto. E laughing é